nobre presidente de exercício, Moisés Rossi, colegas vereadores, colega vereadora, e aos colegas que nos estão ouvindo em casa, através dos meios de comunicação e aqui no plenário. Se o regimento me permitisse, eu acho que eu tinha que tirar meu paletó, colocar um par de luva de boxe, né? Para poder degladiar aqui com os meus companheiros, né? Que um me chamou de Cuco e o Marquinhos da Diversidade, eu acho que confundiu um pouco as bolas quando ele leu aqui o juramento de Hipócrates. Eu tenho uma pergunta para os dois nobres pares. É uma pergunta muito simples. Diante do que eu venho conversando, nós estamos aqui já há 18 meses no mandato de vereador, e para minha surpresa também, acabei tendo as informações que o nobre vereador Roque Ferreira, junto com o Mariano, já vinham falando a mesma coisa em termos de carreira de socorrista, já no outro mandato, na verdade. E eu estou batendo nessa tecla o tempo inteiro, e na última fala minha aqui, coloquei até o valor que é pago num plantão referente a isso. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, na verdade. Mas o que eu não posso aceitar é querer maquiar a situação toda, querendo jogar a culpa no médico. A forma como vocês estão se expressando dá a impressão que o médico faltou ao plantão. O médico teria faltado ao plantão. Eu queria então que o Carlão do Gás, juntamente com o Marquinho, citasse um nome, um médico, um único nome, de alguém que tenha sido mandado embora da prefeitura porque vem faltado aos plantões. Palavra, doutor. Vereador, eu quando me referi ao senhor, usando a figura do Cuco, foi pela amizade que nós temos de longa data e o respeito e o carinho que eu tenho por você. É que eu estava tratando de um assunto por demais delicado e sério, e eu entendi que o senhor colocou ali a sua cabeça, sábia, por sinal, e percebeu que eu estava falando coisas que tinham a ver com a melhora da saúde em Bauru. Isso e você mesmo retornou. Isso. Tá? Não quis ofendê-lo. Agora, com relação à escala do médico e o não comparecimento do médico, se isso é falta ou não, nós podemos questionar. Vou pegar as escalas, eu posso apresentar para o senhor a posterior. Agora, existe a escala. O médico não vai por N motivos, isso não se caracteriza falta? Vamos supor que eu tenho uma empresa onde eu contrate um funcionário, Carlão, para trabalhar 36 horas semanais. Ele já trabalhou as 36 horas semanais. Para ele fazer hora extra, você tem que ter um acordo com ele. Ele pode falar sim ou não para você. Então vamos lembrar um pouquinho da situação que estava aqui hoje. Eu entendo a situação da prefeitura porque ela fez o quê? Acho que está no 18º concurso público, e até o momento não conseguiu fazer adentrar dentro do quadro da prefeitura o número de médicos necessários, que são mais 70 médicos dentro da rede que nós precisamos. Então, entender a situação da prefeitura é uma coisa. Jogar a culpa na classe médica é inadmissível. Inadmissível. Entendeu? Não pode. Porque as pessoas não têm condição de ficar dando plantão o tempo inteiro. Hoje mesmo, se você for ver aí, um médico trabalhou a noite inteira, foi dormir, já chamaram ele de novo para entrar 1h da tarde. Eu estou sabendo disso já. É muito, a carga está muito grande. E se continuar assim, nós vamos perder mais profissionais na rede ainda. Então esse não é um caminho, não é a hora de querer jogar a população contra a classe médica, porque aí nós estamos afastando os profissionais de bem, que têm interesse, inclusive, em participar da urgência e emergência, que, no meu entender, deveria ser um local de prestígio na cidade para se trabalhar. E quanto mais esse profissional ficar ali trabalhando, com o tempo ele vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. Não se compara um profissional no 6º ano de medicina que acabou de sair com um profissional de 15 anos de urgência e emergência. A velocidade com que ele atende um paciente é enorme e nós sabemos que essa velocidade em dar o atendimento na urgência e emergência, em tumbar um paciente, passar um intracate, fazer um diagnóstico precoce em patologias mais graves, é a diferença entre a vida e a morte no serviço de urgência e emergência. Quando o médico está ficando bom, ele está pedindo a conta da prefeitura. Nós não podemos ter a situação dessa forma. Nós não temos nenhum médico que foi exonerado da prefeitura porque faltou em plantão. Porque ele estava colaborando com as escalas de plantão.
Nós temos que lembrar aqui que esse modelo foi criado em 2011, para quando nós estávamos com falta de médicos lá no Paiva, no PS da Bela Vista. Essa é que é a verdade. Aí até íamos contratar uma fundação de Botucatu, se lembra disso? Eu acompanhei pelos jornais, eu ainda não era vereador. Aí os médicos aqui fizeram o quê? Não, se for desta forma, nos mesmos moldes que vai contratar a fundação, a gente assume a escala. Certo? 2011. E resolveu o problema. Por que resolveu o problema? Eram 2 médicos na escala. De lá para cá, nós abrimos quantas UPAs? 4 UPAs. 4 UPAs. Eu falei lá atrás que a nossa necessidade seria de mais de 70 médicos para poder fazer essa cobertura. E ela é. Agora, você dá o pirulito na boca da criança, depois você quer tirar, vai criar essa dificuldade toda. Porque se nós formos sensatos mesmo e formos avaliar a situação, se antes nós tínhamos apenas 3 a 4 médicos de plantão no pronto-socorro central, mesmo faltando médicos nas UPAs da Bela Vista, ou me parece que foi no Ipiranga, né? Se tirar os 2 que estavam ali em cada posto, nós temos 22 postos hoje. Nós temos 3 vezes mais médicos de plantão na cidade do que tínhamos antes. Então isso também tem que ser falado. A prefeitura fez um bom serviço, abriu as UPAs, etc. e tal. Só que nós estamos precisando equipar as UPAs com os médicos, com os profissionais da saúde, quer sejam eles enfermeiras, técnicos de enfermagem, motorista da ambulância, todos são necessários nesse processo. Da mesma forma que uma UPA não é tocada sem o médico, tem que trancar a porta, também sem os enfermeiros não toca. Não toca. Então nós temos aí as 2 situações. Temos que reconhecer que a prefeitura aumentou o número de postos de trabalho, mesmo com 2 UPAs fechadas em final de semana. Só que temos que entender também que se nós queremos avançar no processo, nós temos que fazer uma forma que ela seja duradoura. Se ficarmos apenas colocando esparadrapo na situação, nós vamos continuar refém da disponibilidade dos médicos. Olha a palavra, é bem diferente, hein? É bem diferente do médico que está faltando no plantão. Da disponibilidade do colega médico em cobrir as escalas. Ele está sendo bem remunerado no plantão. Ninguém discute isso. O problema é que, se o dia que você precisar de mim para dar um plantão, e for o dia do aniversário de 80 anos do meu pai, por exemplo, e eu tiver que escolher, eu tiver a possibilidade de escolher, eu vou abrir mão de dar aquele plantão, que eu quero ir no aniversário de 80 anos, por exemplo, do meu pai. Agora, se nós tivermos uma escala corrida, como a gente vem sugerindo aqui, aonde, na escala corrida, você sabe muito bem, até o plantão que você vai dar daqui 2, 3 meses, você se prepara. Você sabe que naquele dia você não pode assumir compromisso nenhum. E se você cair numa situação dessa que eu acabei de citar, do aniversário dos 80 anos do pai, você vai pedir para um colega fazer a cobertura. Você vai fazer a troca de plantão. Por isso que eu sugeri que as trocas de plantão sejam possíveis. Nós temos que criar condições de trabalho para os médicos, quer sejam elas operacionais, também do ponto de vista deles poderem trabalhar de forma decente no sistema. E pagando bem, também temos o direito de exigir deles a capacitação técnica que o cargo requer. O médico que está nesse posto de trabalho, ele tem que estar capacitado para entubar um paciente com urgência, para fazer um diagnóstico de infarto, para saber que aquele paciente precisa passar na frente de outro, que a úlcera está perfurada, não é só uma dor abdominal. E para isso, esse médico, ele requer um treinamento especial dirigido para isso. Os cursos de ACLS, ATLS e mesmo o PAUS, que serve para as urgências pediátricas, são as condições mínimas que um profissional desse porte tem condição para exercer um posto de trabalho desse. Nós temos que fazer com que, dentro das UPAs, da urgência e emergência, todos os profissionais da rede, médicos que estejam na rede particular ou mesmo na rede municipal, tenham orgulho de trabalhar lá. E hoje não é isso que está acontecendo. Está sendo um quebra-galho. Está sendo um posto de trabalho onde você vai trabalhar enquanto você está precisando do dinheiro. Assim que o doutor pode, ele vai optar por um outro trabalho. Porque a carga de trabalho é muito grande. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês.
Tenho 10 segundos, mas é fácil de falar. Acabamos de abrir um posto de trabalho para os médicos para atender os pacientes do IANSP. Os médicos que estão lá trabalhando hoje recebem o dobro do plantão da prefeitura hoje para atender praticamente 1/3 do volume que eles atendem na prefeitura. Vocês estão se esquecendo também desse detalhe. O volume de atendimento é enorme. A carga de trabalho é pesada. Obrigado, presidente.